trouxe um PowerPoint. Isso. Você me deixou preocupado. Aquela hora que você falou assim, eu não sei se eu vou conseguir colocar. Eu falei, meu Deus, só Jesus na causa agora. Ai, Deus é bom, o tempo todo. Maturidade. Maturidade. O que é maturidade? Nós temos que pensar em maturidade. E eu vou ser bem sincero para vocês. Ontem, eu estava pensando em comer uma picanha. Quem estava pensando em comer uma picanha esse final de semana? E quando você pensa em comer uma picanha, o que vem logo na sua mente? Eu vou comprar uma picanha maturada. A maturação está muito ligada à questão de um processo que a picanha sofre. A picanha é separada, o boi é escolhido, aquilo tudo é separado, embalado para que você coma a melhor picanha. Teoricamente, a melhor picanha, picanha maturada. Ela sofreu um processo. E a maturidade cristã nada mais é que um processo que cada cristão sofre e passa no decorrer da sua vida cristã. Não tem um cristão que não possa se envolver num processo de maturidade. Porque ou ele vai ser ouvinte e sentar na cadeira o tempo todo, o resto de suas vidas, ou ele vai sofrer uma ação do Espírito Santo, das ministrações, do discipulado, da EBD, e vai ter maturidade. Toda vez que você pensar em maturidade, você pensa na picanha e fala assim, eu quero o melhor. Amém, gente? Se você quer o melhor, você tem que se esforçar no conhecimento de Deus. Se empenhar no conhecimento de Deus. Pode passar, meu irmão. É um processo que envolve experiência. E eu falei que experiência, eu não posso falar uma experiência para você e você não viver ela. Talvez você já tenha ouvido falar de testemunhos tão bonitos aqui na igreja, né? Mas se você não tem um testemunho para contar, você não tem uma experiência. Todo cristão é convidado a ter uma experiência com Deus. Não tem como você passar a sua vida toda dentro de uma religião, dentro de uma caixa, sem experimentar o Deus que aquela religião prega. Deus, ele é para ser experimentado, ele não é para ser somente conhecido. Lembra da palavra de Deus que diz, conhecereis a verdade o quê? A liberdade é algo para ser experimentado. Jesus, quando ele diz que nós teremos uma vida, não uma vida comum, mas uma vida plena, uma vida em abundância. São questões que só você pode experimentar. Eu não posso viver isso por você. Então nós temos que ter experiências com o Espírito de Deus. O conhecimento. Não tem como você ficar somente no seu estágio atual. Por mais que você conheça, pastor, eu conheço a Bíblia toda, já li de A a Z. Tá bom, meu irmão, mas se você continua pecando no mesmo pecado, significa que você só leu a Bíblia, você não entendeu ela, não conheceu ela. Porque a palavra de Deus, ela tem que ser agente de transformação na nossa vida. Certa vez, não foi nessa igreja, foi num grupo aí, uma igreja XYZ, eu estava num grupo de comunhão e eu tinha lido a Bíblia apenas uma vez. Eu nem era pastor. E eu fiquei com vergonha. Falei, nossa, só li a Bíblia uma vez. Na verdade, estava penando para ler Apocalipse, não estava entendendo nada. O pastor Mateus estava aqui, eu vi que ele entrou. O pastor Mateus entende Apocalipse toda. Você é um profeta do Apocalipse. Eu não entendia nada. Aí chegou certo irmão e falou assim, olha, eu já li a Bíblia toda 5 vezes. Estou lendo a 6ª. Eu falei, rapaz, que bom para você. Isso é sinal que você tem empenhado no conhecimento. Mas no decorrer do grupo de comunhão, ele foi falando das tribulações que ele passava,
que estava no terceiro casamento e que disse que ele queria ser feliz. A felicidade para ele era o que importava. Eu lembro de ter dito algo para ele que eu acho que ele nunca mais falou comigo. Ele virou e falou assim, eu virei e falei assim, olha, você tem lido a Bíblia, mas você não tem conhecido o Deus da Bíblia. Porque a palavra é viva e eficaz. Se você lê a Bíblia como lê um livro qualquer, aquilo não vai transformar a sua vida. E pelas as suas experiências que você está confidenciando aqui, você tem lido a Bíblia de maneira errada. Porque a gente não lê a Bíblia como lê um livro de romance. Você lê a Bíblia orando. A Bíblia é a palavra de Deus. Você tem que ter certa reverência para ler a Bíblia. Quando você pega, está lá na praia, férias, vai pegar um livro qualquer, você lê de qualquer jeito. Agora a Bíblia não, você pega a hora, olha, eu estou abrindo a palavra de Deus, isso aqui é Deus falando. Então tem que ter temor. Eu tenho que buscar conhecimento. A palavra de Deus diz que aquele que não tem sabedoria deve buscar sabedoria, porque Deus dá livremente. Mas será que a pessoa está abrindo a Bíblia e está buscando sabedoria, ou está buscando o versículo que justifica a sua vida em pecado? Tem muita gente que pega lá um versículo isolado da Bíblia e faz lá uma interpretação para dizer, olha, eu não vou dizimar mais, Deus está falando para eu viver em abundância, quer dizer, no mundo. Olha só, que negócio é esse? O Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento. Se você não conhece o Antigo, está fazendo má interpretação do Novo. Ah, mas Deus é amor, mas Deus também é justiça. E Ele diz que vem julgar no final. Nós vivemos um período da graça, mas é uma graça transformadora, não é uma graça barata que a gente pode vir na igreja e ficar mendigando pelas misericórdias de Deus, pelos nossos pecados repetidos. A graça de Deus é um favor imerecido, mas ela teve um preço muito alto. Jesus foi pregado naquela cruz, para que nós possamos viver a graça dele. Toda vez que nós chegamos perto de Deus e falamos, Senhor, eu pequei, eu quero ser transformado pelo Teu Espírito Santo para não pecar mais. Deus derrama graça. Mas imagine só a situação diferente, você chega sempre aos pés do Senhor pedindo pela mesma graça. Ela se torna uma graça barata ou uma graça valiosa? Se você consegue ela sempre. O que vocês acham? Barato. E a graça não é barata. A graça é valiosa. É um processo também que envolve entendimento. E nós falamos isso, né? Não tem como você ler a Bíblia 5 vezes e continuar adulterando. Continuar achando que você tem que ser feliz. Quando você pensa em ser feliz, você está dizendo, olha, o que vale sou o eu. Não vale Deus. Primeiro o eu, depois as pessoas. E se sobrar uma fatia nesse bolo aí, a gente coloca Deus. Isso é o egocentrismo. O hedonismo, a gente prega o que o eu. Deus abomina isso. Quando Jesus fala assim, olha, você quer me amar? Então, você tem que amar o seu próximo. Aí já arrebenta aqueles discípulos tudo. Eu lembro só de Pedro, quando Jesus falou assim, olha, não só amar o próximo, mas amar também o teu inimigo. Aí Pedro, aquela pessoa espirituosa, falou, Senhor, aumenta a nossa fé. Ele foi sincero. Aumenta a minha fé, porque isso aí eu não vou fazer não. Eu sou homem de arrancar a orelha. Eu sou homem de tecer a espada. Você está mandando eu amar meu inimigo, você está mandando eu perdoar meu inimigo, que negócio é esse? E Jesus falou assim, olha, você quer me amar? Tem que amar teu inimigo. Logicamente, nós não estamos falando de amor aqui, gente. Amor de abraçar, amor, mas é um amor de perdoar. Porque a gente sabe que a justiça é feita por Deus, não é pelos homens.
Existe na teologia um princípio que é adotado desde o Antigo Testamento, que a justiça sempre é feita por Deus e não pelos homens. Quando o faraó pediu os primogênitos do Egito, falou assim, olha, eu vou matar os primogênitos, vou matar os filhos dos hebreus. Aí Deus mandou Moisés e falou assim, olha, se você não libertar meu primogênito Israel, eu vou matar o teu primogênito. O que o faraó fez? Libertou? Não, perdeu o primogênito. Israel é sempre tratada na Bíblia como o primogênito de Deus, aquele que vem primeiro. Nós temos valor para Deus, nós somos a primogenitura de Deus. Nós somos aquele que nascemos não escolhidos da raiz de Abraão, mas nascemos em Cristo através de Jesus para adorá-lo. Nós temos um valor muito grande para Deus, mas Deus deve ser amado sobre todas as coisas. Nós vivemos um amor onde você se volta para dentro, você começa a pregar coisas e heresias aí fora. Tem igreja abrindo porta onde você não tem mais o pecado, você só tem a graça. Venha, continue do jeito que está, porque Deus é amor. Não é a religião Deus é amor, não, pelo amor do Senhor Jesus. Estão gravando isso aí. Tem religião que prega. Tem religião aí que prega que você pode ser do jeito que você for. Cis, trans, sei lá mais, gêneros. Não tem problema. Eles esquecem que Jesus fala assim com a pecadora, né? Olha, a sua fé te salvou, mas vai e não peques mais. A parte difícil as pessoas estão deixando de lado. São falta do quê? De entendimento. E mais um dos requisitos que envolve o processo de maturidade é o relacionamento. Eu não tenho como ser maduro em qualquer coisa se eu não relacionar com pessoas e relacionar com Deus. Aí você entra a questão da pessoa ser um cristão sem igreja. Encontrei Cristo na minha casa, mas estou sozinho aqui. Meu irmão, você está se relacionando com quem? Ah, com Deus. Mas Deus manda você amar seu próximo. E aí? Cadê o seu próximo? É a parede? A escrivania? O teu lápis? Se você não consegue relacionar com o próximo, você não consegue colocar em atuação aquilo que Deus está te ensinando. Os princípios, a moral cristã é para ser exercida com o meu próximo. Deus tem que ser visto através das nossas vidas. Lembra do testemunho? É quando você vai na padaria e manda um Deus te abençoe, minha irmã. Quando você percebe que uma pessoa está triste, passando por você, e você para sem conhecer e fala, o que está acontecendo? Posso te ajudar? Você não precisa falar que é cristão, não. Tem gente que fala assim, eu vou relacionar com as pessoas porque eu sou cristão. Eu já chego falando, eu sou da igreja Tanque de Betesda, hein? Aí a pessoa, aquele católico ou aquela da Umbanda, fecha o coração na hora. Pum! As pessoas têm que conhecer Deus na sua vida pelas suas ações, e não por aquilo que você somente fala. Tem gente falando demais, fazendo pouco. Amém, gente? Os améns começam a diminuir assim, gente. Calma, calma que vai ficar melhor. Alegrai-vos. E o último item desse processo é a sabedoria. Aí envolve aquilo que a gente comentou aqui, da pessoa que lê a Bíblia 6 vezes, mas não entende nada. Tem coisa que até hoje eu não estou entendendo. Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Se você não se relaciona com Deus, Ele é a raiz de interpretação de toda a Bíblia. A gente fala que Jesus é a chave hermenêutica. Jesus é a chave que interpreta a Bíblia. Se você não relaciona com Jesus, você não tem um entendimento da Bíblia. Então, aquilo que você não entende da Bíblia, cai de joelho, meu irmão. E começa a pedir a Deus revelação daquilo que está escrito. Fala, Senhor, não estou entendendo nada. Já comprei aquela Bíblia que é a nova tradução na linguagem de hoje, isso não entra na minha cabeça. Já procurei o pastor, ele falou, eu não entendi. É porque tem coisas que Deus quer falar com você no secreto. Não é através do pastor, não é através do irmão. Tem coisas que Deus quer mexer na sua particularidade, na sua intimidade. Por isso que é difícil de entender.
Deus vai falar, você sabe quando para você? Quando você fechar a porta do seu quarto e entrar e falar, Deus, fala que eu estou te ouvindo. Aí se prepara que o chicote vai descer. E não sou eu, não é nem o pastor que vai falar isso. Mas quando Deus exorta, quando Deus mostra o caminho, é porque Ele ama a gente. Ele quer endireitar a gente. Ele quer trazer caminhos de paz e de vida em abundância. Amém, gente? Pode passar, irmão. E a maturidade pela ótica espiritual, pela ótica cristã, eu trouxe aqui a palavra que está em 2 Pedro 3,18. Está na revistinha de vocês também, se não me engano. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem gente crescendo em tanta coisa e deixando disso aqui por último. Né? Pode passar, irmão. Maturidade espiritual é dizer que o discípulo cresceu em conhecimento. Nós temos que nos aplicar ao conhecimento. Essa igreja, quem sabe que tem seminário teológico nessa igreja? Levanta a mão. Seminário teológico é você crescer em conhecimento. É claro, quando você vem num culto, você cresce em conhecimento. Mas tem coisas que não dá para falar num culto. Já pensou se o pastor falasse aqui sobre Apocalipse num culto? Não dá tempo. Se ele falasse sobre a criação do mundo num culto, não dá tempo. Tem coisas que você tem que se dedicar. E conhecimento é dedicação. A gente se dedica a tantas coisas e às vezes a gente perde tempo em tantas outras coisas. A gente vê pessoas perdendo tempo no TikTok, perdendo tempo no Instagram. E eu falo isso às vezes até por experiência própria, gente. Uma vez eu estava estudando um assunto e eu parava para ver mensagens do WhatsApp. E quando eu parava para ver uma mensagem, eu tinha que olhar um monte de mensagem. Eu falei, gente, mas aí depois que eu fui contabilizar isso, eu falei assim, olha, eu perco 2 horas do meu dia vendo mensagem. Eu tenho que ter disciplina. Quando eu estiver estudando a palavra de Deus, eu não posso ficar olhando o WhatsApp. Quando eu estiver trabalhando, eu não tenho que ficar olhando o WhatsApp. Você tem que ter disciplina para todas as coisas da sua vida. Faça primeiro aquilo que é o certo. Buscar primeiro o reino de Deus e todas as coisas não serão acrescentadas. A gente está crescendo primeiro. E se der tempo, vamos buscar o reino. E a gente busca o reino quando as coisas já estão ruindo, né? Aí eu venho aqui no culto de libertação, falo, o negócio está feio, estou oprimido. Claro que está, ué. Tem que estar. Não busca Deus. Está buscando o trabalho, está buscando um relacionamento com as pessoas, mas o relacionamento que importa com Deus não busca. O jejum que devia fazer não faz. A oração todo dia que devia fazer não faz. E oração, gente, a gente fala oração, todo crente tem que fazer, porque oração significa comunicar. Quando eu falo com alguém, eu estou comunicando com alguém. Quando eu falo com Deus, o nome que isso leva é oração. Oração nada mais é que comunicar com o sagrado, comunicar com Deus, com Jesus. Se você fala com Deus, você está orando. Aí você desmitifica aquele negócio de oração, tem que ser santíssimo, reverenciado, maravilhoso, Senhor Deus. Começou assim, Deus já fecha até a porta. Fala assim, está vindo bala aí. Não está vindo do coração. Agora o cara ajoelha ali e fala assim, Senhor, o negócio está feio para o meu lado. Aumenta a minha fé porque a tribulação está muito forte. Aí Deus escancara uma porta para você de graça. Que nós vamos ver daqui a pouco. Pode passar, irmão. Crescer em sabedoria, maturidade espiritual. Importa em crescer em conhecimento. Crescer em sabedoria, que não é a mesma coisa que conhecimento. Sabedoria é saber aplicar o conhecimento que você aprendeu. Tem gente que pega o conhecimento que aprendeu para fazer o quê, gente? Apontar o dedo para os outros. Eu não vi na vida de Jesus ele apontar o dedo para as pessoas para julgar pecado. Eu vi ele mostrando as mãos para abraçar
para limpar o leproso, para curar os enfermos, para libertar os cativos e para salvar as pessoas de uma vida de pecado. Isso eu vi. Então, o conhecimento que Jesus tinha, ele jamais apontava o dedo para dizer, olha, pecador, imundo, saia daqui. Ele tinha um olhar de misericórdia. Ele mesmo disse, olha, eu não vim para os que estão sãos, eu vim para aqueles que estão enfermos. E quando a igreja entende isso, ela começa a ir a lugares aonde a igreja não tinha alcançado antes. Eu vi um projeto tão bacana no presídio. Tem pastores ali, valentes de Deus, estão indo no presídio. Tem pastores que estão fazendo evangelismo na capelinha. Estão alcançando lugares aonde a igreja não está indo, porque ainda não entendeu totalmente que Jesus não está aqui para julgar, Jesus está aqui para acolher. Porque quando as pessoas veem o amor de Cristo na sua vida, elas querem viver o mesmo Cristo que você está vivendo. Você quer convencer uma pessoa de que você está certo? Mostra a ela o que você faz certo. Não fala, não. Eu estou dando aula de ensino religioso onde tem pessoas da Umbanda, do Candomblé, de várias religiões. E muitas delas, quando descobriram que eu sou pastor, fecharam o coração. Apesar de eu nunca ter dito que eu sou pastor. Mas a partir do momento que eu começo a falar daquilo que é sagrado, daquilo que é relacional com o meu Deus, e mostro para elas aquilo que eu tenho colhido e semeado, elas começam a se interessar por essa espiritualidade que a gente vive. As pessoas não são convencidas pela nossa religiosidade, as pessoas são convencidas pelo Deus que habita em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Amém, gente? Amém. Pode passar, irmão. Crescer em santidade. A santidade é algo vital na vida do crente. Não tem jeito. Se você sabe que está em pecado e não busca a santidade, tem alguma coisa muito errada para ser corrigida. Porque a santidade, ela não é você ser santo. Ah, eu sou santo, só falta colocar a asinha aqui para eu sair voando. Não existe isso. Todo mundo aqui é pecador. Eu sou pecador, vocês são. Porque a palavra diz, não é eu que estou dizendo. Todos nós pecamos. A santidade é um processo que a gente se coloca nele para buscar um estágio de santo, de santidade, de sem pecado. A gente se esforça para viver uma vida sem pecado. Se você tem se esforçado para viver uma vida sem pecado, você está passando pelo processo de santidade. E isso é um processo por quê? Porque você vai crescendo. Pecados que você cometia antes, não comete mais. Ah, eu mentia tanto, isso saía automático. Pois é, hoje você já não mente mais. Está crescendo. No meu trabalho eu costumava fazer alguma coisa, mas aquilo foi causando um embrulho dentro de mim. É porque o Espírito Santo, ele nos constrange. Quando você aceita Jesus, você começa a fazer alguma coisa errada, vem aquele embrulho no coração. Espírito Santo testificando na sua vida, dizendo, olha, está fazendo errado. Estou apontando o caminho. Em Hebreus capítulo 6, se não me engano, diz que o Espírito Santo vai apontando o caminho. Apontando o caminho. Se a gente ficar sem ouvir muito tempo, ou nos consertar, vai chegar um momento que ele simplesmente vai deixar de apontar o caminho. Aí nós estamos perdidos mesmo. É o estágio final do poço, onde a gente não sente mais que a maldade nos constrange, que o mal nos constrange. Isso é muito sério. Então, enquanto você está ouvindo a voz de Deus, endireita. Está errado, endireita. Ah, mas não é ilegal, mas está errado. Deus está falando que está errado. Endireita. Amém, gente? Maturidade espiritual, eu trouxe também, a próximo slide, irmão. Lucas capítulo 2, versículo 52. Olha só o que a palavra diz sobre Jesus. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura,
e em graça para com Deus e os homens. Até Jesus passou pelo processo, irmão. Vocês esqueceram que Jesus era homem também? Ele precisou passar pelo processo. Ele cresceu em sabedoria. Ele tinha um conhecimento, mas ele foi crescendo. Sabedoria é saber relacionar e interpretar as Escrituras. Aplicar bem as Escrituras. Ah, mas Jesus era Deus. Sim, Jesus era Deus, mas também era homem. Ele teve que passar por todo o processo para mostrar para a gente que é possível passar pelo processo, dando glória a Deus. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele está dizendo, olha, eu fui homem. Não usei os poderes de Deus para vencer as tribulações e venci. Então vocês são capazes. Amém, gente? A próxima leitura, Lucas capítulo 2, versículo 40, que diz, e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e graça de Deus estava sobre ele. Ele se fortalecia em quê, gente? Hein? Em espírito. A força dele vinha do espírito. A força dele não estava nos braços dele. A força dele não estava nos pés, nas pernas dele. A força dele não estava no conhecimento próprio dele. A força dele estava onde? No espírito. A força do cristão está no Espírito Santo de Deus. Quer vencer o pecado? É o Espírito Santo de Deus. Quer vencer a tribulação? É o Espírito Santo de Deus. Quer vencer o pecado? Quer vencer a tribulação? Quer vencer e passar por esse deserto? É o Espírito Santo de Deus. A tua força vai chegar um momento que ela vai atingir o limite. Mas no Espírito Santo, nós alcançamos o sobrenatural de Deus. Amém, gente? A próxima, por favor. E Provérbios capítulo 2, versículo 3 a 6, que diz, se clamares por conhecimento e por inteligência, alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderá o temor do Senhor e acharás conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Aqui é só um mapa da mina, que está em Provérbio. Quer obter conhecimento? Quer obter sabedoria? Ele vem da boca de Deus. É Deus que vai falar isso com você. Eu venho no culto. Bacana você vir no culto. Amém. Mas vir no culto só domingo e não aplicar o conhecimento em casa, não aplicar o conhecimento dentro da sua família, do seu trabalho, com as pessoas que você se relaciona, você é um mero ouvinte da palavra de Deus. Porque quando Jesus passava, existia a multidão e existia quem, gente? Os discípulos. A gente tem que uma hora na nossa vida entender que você não nasceu para ser multidão, você nasceu para ser discípulo. A multidão está tão longe de Jesus que quando ouve as coisas com ruído e passa a aplicar o entendimento errado para as pessoas. Só quem está próximo ouve bem. Só quem está próximo entende bem. Só quem está próximo conhece a verdade. Então nós temos que nos aproximar de Deus. Amém? E isso, gente, está tudo na sua revistinha, tá? Pastor Adilson não falar aí comigo, mas está tudo aí. Está tudo na revista. Como buscar maturidade? Nós vamos entrar agora em 4 estados de espírito que a revista nos traz, que são estados de espírito que nos ajudam a alcançar a maturidade espiritual. E o primeiro que a revista nos traz, está aí na página 56, que é confiar na graça do nosso Senhor Jesus. Pode passar está aí, confiando na graça. A nossa salvação vem pela graça. Não há nada que nós possamos fazer para obter salvação. Vocês sabem disso. Porque a palavra diz que nós somos pecadores. Então, não tem nada que nós possamos fazer para obter a salvação. E é tão interessante que isso vem desde o Antigo Testamento. No Antigo Testamento a pessoa estava em pecado, o que ela fazia? Pegava um cordeirinho, degolava o cordeirinho,
e apresentava lá no templo, né? Como sacrifício. Só que aí Jesus veio e disse: olha, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está dizendo: olha, vamos parar de matar bicho. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se vocês me aceitarem, eu serei o Cordeiro eterno de vocês. Em substituição da morte de vocês, eu vou morrer e vocês não vão ser mais condenados. Mas tem que seguir e se converter. Não é só seguir, né? Nós falamos da graça barata, que é a justificação do pecado e não do pecador. É quando você fala assim: olha, eu pequei, eu não quero pecar mais, mas continua pecando. Aquilo não causou uma transformação na sua vida. Você está agindo pelas misericórdias de Deus. O tempo da misericórdia vai acabar. E vai ser num piscar de olhos, diz a Bíblia. Pode passar, meu irmão. A nossa salvação vem pela graça. Pode. Isso, olha só. Atos capítulo 3, versículo 19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Pode deixar aí. Basta se arrepender, gente? O que está no quadro aí? Tem que se converter. Se for na linguagem de hoje, tomar vergonha na cara e mudar de vida. Na linguagem de hoje. Não sei se está assim, tá? Arrepender, mudar de direção. Converter, começar a sair do caminho torto e andar no caminho reto. Para quê? Para ser apagado o vosso pecado. Isso é muito sério. Deus está falando assim: olha, eu perdoo quando há arrependimento seguido de conversão. Isso é sério. A gente fala assim: eu me arrependi, pedi perdão a Deus. Mas se você se converteu, eu já sou crente, não estou falando disso. Porque convergir é o seguinte: você está num caminho torto. A convergência faz isso. Ó. Só tem um caminho. Você está saindo de vários caminhos, você se converge para o único caminho que traz paz e salvação, que é em Jesus Cristo. A palavra em Atos está dizendo: você se converteu depois do arrependimento? Bacana, então você vai ser apagado do seu pecado. Vão vir tempos de refrigério pela presença do Senhor. Outra coisa que a graça, às vezes, é mal interpretada. O tempo de refrigério não é para a vida eterna, gente. O tempo de refrigério é para agora. Tem gente vivendo uma vida de santidade aí, falando assim: olha, quando eu for para o paraíso, aí sim eu vou ser feliz. Pelo amor do Senhor Jesus. Deus está falando que você vai ter vida e vida em abundância, vida com plenitude, que significa vida com contentamento, que é diferente de uma vida com tudo de material que você imagina. O contentamento, ele é diferente de satisfação material. Vou te falar uma coisa: contentamento, quando você quer um celular novo, você compra um celular novo. Você acabou de comprar um celular novo, lança um modelo 8, 9, 10. Você está com o modelo 6, mas você comprou hoje, sim, mas já tem o 10. Você está insatisfeito. Você quer o 10. O ser humano sempre quer o que está melhor. Jesus está dizendo: olha, é preciso você se contentar com as coisas que você tem. Estar contente é saber assim: eu tenho um celular, ele me serve? Ele é ruim? Está me servindo? Quando eu abro a geladeira, eu tenho aquilo para comer? Eu tenho o que comer na geladeira? Isso é dar contentamento. Isso é ser grato. Deus está dizendo que você vai ter uma vida com contentamento. Uma vida com plenitude significa: eu vou te ensinar o que é ser contente na minha presença. Amém? Pode passar, irmão. Oi. Exato.
A sede tem que ser contínua, né? Exatamente. Exatamente. Querendo o material e não buscando o espiritual. Exatamente. 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 Obrigado, pastor André. Exatamente isso, gente. A graça, ela tem que vir às nossas vidas e trazer contentamento. A gente tem que estar contente com aquilo que Deus dá, mas sempre insaciável, querendo buscar mais da presença de Deus. Porque se você está longe de Deus, você está longe do Pai. E o filho que está desgarrado do Pai, ele fica sem o ensinamento do Pai. Isso é complicado. Vamos lá, gente, a próxima aí, por favor. A graça preciosa. Nós falamos que a graça barata é aquilo que o homem vive debaixo da misericórdia de Deus. Nós não nascemos para viver somente debaixo da misericórdia. Nós vivemos para estar debaixo de uma graça que ela é preciosa. Olha aqui que o Evangelho de João cita das palavras de Jesus. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele faz o quê? Corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. É o que o pastor André acabou de falar. Ele está dizendo algo muito sério. Você está dizendo que é cristão. Então, Jesus vai e enxerta o galho dentro da videira verdadeira, que é ele. Nós somos o galho da videira brava, que eles falam. Nós não éramos judeus, não éramos o povo escolhido, mas nós fomos enxertados na escolha através de Jesus Cristo. E todo ramo, nós somos o ramo, que está em Jesus, não der fruto, ele vai e corta. É sério. A gente lê isso aqui, é algo muito sério. Jesus está dizendo, olha, vai chegar um momento que eu vou cortar. Por quê? Porque você foi enxertado em mim, não para ser um galinho, não para ser cheio de folha bonita, não para vestir o melhor paletó e estar na igreja todo dia. Você foi enxertado em mim para dar fruto. E o fruto a gente não dá só na igreja, a gente tem que dar sobretudo lá fora. O fruto é o testemunho. O fruto é o nosso evangelho sendo pregado através da nossa vida. E isso Jesus vê. Olha, você foi enxertado em mim e não deu fruto, eu vou te cortar. Mas aquele que dá fruto, olha o que ele faz. Ele limpa para que a nossa sede não seja totalmente saciada. Para como o pastor André falou, a gente tem a sede sempre de querer mais de Deus. Pode passar, irmão, por favor. Então, quem foi salvo é salvo para boas obras. Quem vive, a nossa salvação vem pela graça preciosa, quem vive na graça de Deus encontra descanso para a sua alma. E isso é muito interessante, que muitas vezes nós temos vivido tempos aí de depressão, de ansiedade. As tribulações têm tomado conta da nossa vida. Nós estamos deixando essas coisas entrarem dentro da nossa vida. E esquecendo o que a palavra de Deus diz. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Em Filipenses capítulo 4, 6. Em Mateus 6, 25 a 34 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Veja como eu vi, os lírios do campo são. Veja como as aves estão. Eu não dou alimentos para elas. Eu não visto lírios tão bem. Vocês são filhos. Eu acho que eu vou deixar vocês. Você acha que eu vou deixar vocês desamparados? Se eu cuido do lírio do campo, se eu cuido das aves, muito mais cuidarei de vocês. Mas para isso, ele termina em Mateus: buscai primeiro o reino de Deus, e todas as coisas vão ser acrescentadas. É o mais difícil da vida cristã e envolve o processo de maturidade, é isso. Você está vivendo uma necessidade real, uma necessidade urgente na sua vida, e você não busca a necessidade, você busca Deus primeiro.
porque você sabe que em Deus serão acrescentadas todas as coisas. É difícil no início, irmão, mas depois, quando você começa a ver o resultado, busquei Deus, Deus tem acrescentado todas as coisas. Deus tem um controle de todas as coisas. E isso envolve muita experiência de cada um de nós. Vamos passar, por favor. Número 2, deleite, entrega e descanso. São 3 estados de espírito que a revistinha traz para nós, no item 2, que envolve o deleite, a entrega e o descanso. Eu coloquei deleite a sentir alegria em estar nos braços do Senhor. E a palavra é João 16:33. Neste mundo tereis aflições, contudo tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. É muito comum a gente ver, não só de agora, mas também nos tempos de Jesus, as pessoas, quando iam fazer jejum, colocavam aquela cara de: eu estou em jejum, estou sofrido aqui. As pessoas colocavam essa cara para dizer: olha, eu sou muito crente. Tem gente colocando a mesma cara hoje: eu sou crente, eu sou sofrido. Olha como é que eu sofro pelo meu Deus. Você está interpretando tudo errado. Deus não quer que você sofra por Ele, não. Deus quer que você se deleite nele. Deus está dizendo que no meio das aflições você deve buscar o reino dos céus primeiro, para as coisas serem acrescentadas. Deus está dizendo para você ter bom ânimo. Deus está dizendo que Ele vai trazer uma vida em abundância, uma vida com plenitude. Ele vai te trazer satisfação com contentamento. Não é para você botar carinha de triste e vir assim: ah, meu Deus. Tinha até uma figura de um desenho, como é que chama? Ó vida, ó azar, né? Aí vem aqui, aí chega na presença de Deus. Quem está sofrendo? Um monte de gente aqui na frente. Aí o pastor acaba de orar, ele fala assim: ó vida, ó azar. Estou sofrendo tanto. Quanto mais você falar que está sofrendo, mais você vai sofrer, meu irmão, porque você é boca de profeta. Aquilo que você fala, aquilo que você recebe. Você está semeando com a tua palavra, porque nós somos boca de profeta. A minha vida está ruim, eu trago coisa ruim. Tem que começar a aprender a profetizar. Está ruim, vai melhorar, hein? Essa enfermidade é para a morte? Não, para a morte não. Só Deus tem controle sobre a vida e para a morte. E eu sirvo a um Deus do impossível. Então, essa enfermidade é para a vida. Aprenda a profetizar no meio do deserto. No meio da tribulação. Crente tem que ser crente no deserto, gente. Jesus, ele foi levado para o deserto para ser tentado. Para mostrar: olha, se eu fui tentado e sobrevivi, é possível. E como é que ele sobreviveu às tentações? Com conhecimento. Ele rebatia o diabo através da palavra. O diabo falava assim: olha, não está escrito, se você se lançar daqui, os teus anjos, dê a ordem aos seus anjos vão te pegar? Aí ele virava: mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Tem que conhecer a palavra. O diabo conhece, a gente tem que conhecer. Não podemos ficar em desvantagem, não. Pode passar, irmão. A entrega ao amor do Pai. Entrega significa entregar-se ao amor do Pai, colocar-se disponível para Deus. Eu coloquei Isaías aqui, mas eu vou falar o contexto do capítulo de Isaías 6. Isaías, ele tinha ido para o templo para lamentar, talvez chorar a morte do rei Uzias, o rei de Judá. Isaías era um homem pecador, foi lá para chorar. Quando chegou no templo, ele viu o altar de Deus e seus serafins. E aquilo começou a transformar a vida dele, e Deus falou com ele coisas. Começou a falar com ele, e ele ouviu Deus falando. Um serafim desceu do trono de Deus e tocou a língua de Isaías, dizendo: olha, as coisas vão mudar agora na sua vida. Porque você entrou no altar de Deus, Deus falou com você,
você ouviu Deus, e quem entra no altar, Deus fala, e a gente ouve, jamais sai do jeito que entrou. Não tem como, Isaías está mostrando para a gente, olha, eu entrei, ouvi Deus falando comigo. Quem ouve Deus falar, jamais permanece no estado em que estava. Todo aquele que Deus fala e o homem ouve, a vida é transformada. Isaías saiu dali profeta, e Deus falou com ele, disse, olha, quem que eu vou enviar para falar para esse povo? O mesmo Isaías que estava dizendo que era pecador, falou assim, envia-me a mim, eis-me aqui. Se colocou à disposição de Deus, agora dizendo, olha, eu sou aquilo que o Senhor quiser que eu seja. Porque minha vida foi transformada, o Senhor falou, eu ouvi. Não tinha essa ousadia, não tinha essa coragem. Estava dizendo há poucos instantes antes que era um pecador qualquer. Mas Deus falou com ele. E eu tenho certeza que Deus fala conosco ainda. Eu tenho certeza que Deus está falando com você aí onde você está. E se você ouvir a voz de Deus, a sua vida vai ser transformada. Não tem como você permanecer da mesma forma. A palavra de Deus está dizendo isso. Deus fala, se você ouvir, algo vai acontecer. Nada permanece do jeito que estava. Amém? E isso também é um convite para nós, né? Estar disponível, estar entregue nas mãos de Deus. Será que nós estamos nos colocando disponível para o Senhor? Seja sincero. Será que a gente está fazendo tudo o que Deus está pedindo para a gente fazer? Vou falar uma coisa que aconteceu comigo. Certa vez eu estava passando em frente a uma faculdade. Aí eu vi um grupo de jovens ali, era até no aeroporto. Acho que tinha ainda a Unig ali no aeroporto. Estava de carro, sozinho. Aí Deus mandou parar, eu falei assim, Senhor, vou parar aqui na frente, o que eles vão pensar de mim? Cheio de bar aqui. Aí Deus mandou eu parar, eu parei o carro. Não desci. Fiquei quietinho. Aí Deus falou assim, olha, vai lá. Mas não falou mais nada. Eu tinha acabado de sair de uma vigília aqui, um culto na igreja. Estava no azeite, como a gente diz, né? Azeite querendo transbordar. E cheio de jovem ali, de repente eles iam sair para não sei onde. Eu saí sozinho. E comecei a falar do amor de Jesus para aqueles meninos. Para aquelas meninas. Meu irmão, você imagina um homem tímido, cheio de vergonha. Sou eu. Eu saí já de cabeça baixada assim, aí o Senhor falou, levanta esse negócio. Sou eu que estou te enviando. Estufa o peito. Fui lá e comecei a falar do amor de Deus. E as pessoas começaram a ouvir. Algo que eu não acreditei é que eles iam ouvir. Humanamente, a gente não acredita que pessoas do mundo vão ouvir a voz de Deus. Se você pregar para elas, se você falar do amor de Deus para elas. Mas a verdade é que elas estão sedentas aí fora. Não tem ninguém para falar. A verdade é essa, é isso que Isaías está dizendo. É isso que Deus está falando com ele. Olha, o povo está sedento, cara. O povo lá fora está sedento, mas não tem ninguém para falar de Deus. Estufa o peito e vai. Não vem. A igreja tem que ir. Eu sei que, graças a Deus, eu acho que um se converteu ali. Que o outro dia eu vi ele com a Bíblia na mão. Eu dei glória a Deus, sozinho. Aleluia. Então Deus está mandando a gente fazer alguma coisa, ser enviado. Você lembra que Jesus falou assim, olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho a todos, e fazer discípulos das nações. Nós estamos indo para a igreja, sentar na cadeira e voltar para casa, ou passa no lanche e vai embora para casa. Não é isso que está na Bíblia, né? Ide à igreja, voltai para o lanche e voltai para casa. Não, é ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? Nem crente, olha só, hein? Criatura. Está envolvendo todos. E fazer discípulo. Amém, gente? Vai melhorar, calma.
Agora, descanso no poder do Altíssimo. Só quem encontrou maturidade descansa em Deus. Eu coloquei que o descanso é algo que a gente tem quando a gente busca maturidade, quando a gente busca se relacionar com Deus. Porque, apesar das aflições, Deus é refrigério para nossas vidas. Quando você passa por alguma tribulação, se você viver e focar na tribulação, aquilo só vai trazer mais angústia, mais preocupação, mais ansiedade. Agora, se você buscar o reino dos céus e crer que as coisas vão ser acrescentadas no seu tempo, você vive um descanso. Você vive um estágio de descanso, que a gente fala, o estágio espiritual, que está dizendo a revista, né? Então, só quem encontrou a maturidade descansa em Deus. Dar a outra face é somente para as pessoas que são maduras em Cristo Jesus. Não tem como eu pedir para uma pessoa que está vivendo um processo, está começando. O processo fala assim, olha, exigir dela, dá a outra face. Ela vai pegar uma machadada e vai dar na sua cabeça. Por quê? Ela está passando pelo processo. Quem passa pelo processo, meu irmão, cada avanço é para dar glória a Deus. Mentia, não minto mais. Era agressivo, não sou mais. Respondia às pessoas com falta de educação, não respondo mais. Vai sendo um processo. E esse processo, por mais interessante que seja, ele não traz tranquilidade para as pessoas que são agredidas pelo seu jeito. Traz descanso para você. Porque ser agressivo, ser mentiroso, agir em contrário à vontade de Deus, isso traz um estágio perturbador dentro de nós. O Espírito nos constrange. E viver sendo constrangido pelo Espírito é viver tenso. Quando você faz algo de bom, você não sente uma sensação boa? Quem já fez assim e sente uma sensação bacana? Deus está dizendo, essa sensação é para ser eterna. É para você andar na rua com essa sensação de plenitude, de descanso. A opressão e o cansaço são tratadas por Jesus no descanso. Quem lembra aí de Elias, gente? Ah, Elias estava com depressão, pastor? Estava. Mas ele entrou dentro da caverna e aquele tempo ali foi um tempo que ele estava não só recluso, estava descansando. Tem gente que se afadiga em tantas coisas, começa a fazer tanta coisa, que chega num momento que dá aquela estafa, tanto física quanto mental e espiritual. Aí Deus manda você parar, talvez te coloque até dentro da caverna. Vou te tratar na caverna. Fica tranquilo aí que eu vou mandar a tua refeição. A comida vai chegar. Mas na caverna é um tempo que você tem que ficar. Tem que ser tratado. Amém? E não cabe ao homem a vingança, mas a justiça vem de Deus. A pessoa que tem maturidade espiritual, ela não vive desejando se vingar das agressões externas. A gente, quando sofre uma agressão, o nosso natural é rebater o quê? Na mesma medida. Mas o que Jesus diz? Não julgue. Porque com a mesma medida com que você julgar, você será julgado. Deixa a justiça para Deus. Eu que faço a justiça. O homem, ele está pedindo, aquele que segue ele, o discípulo, ele está pedindo, dá a outra face. Vira a página. Perdoa. Deus não está dizendo para você conviver com o seu inimigo não, tá, gente? Amém? Está dizendo para você perdoar, não viver pensando naquilo. O pastor já colocou isso aqui, quem vive pensando na agressão, quem vive não liberando perdão, aquilo causa dentro de nós o que? Uma raiz de amargura. Quando você vê a pessoa, você fica, falar endemoniado não, mas você fica lá irado, não é? Aquilo faz mal para você, a pessoa não está nem lembrando o que te agrediu. A maturidade espiritual, a pessoa quando entra no descanso do Senhor, ela dá outra face e fala assim, olha, eu não vou me preocupar com isso. Isso aí é assunto para Deus. Deus é que faz justiça no meu lugar. Amém? E é isso, vamos convidar a igreja para ficar de pé. Vamos fazer uma oração rapidinho. A gente está, pastor Adilson aqui, pastora Márcia.
Eu queria fazer um convite também a toda a igreja, para o nosso seminário, que vai estar aí. Pedir para o rapaz colocar, vai ter um seminário teológico, que já começou agora, os 2 módulos, plantação de igrejas, com o pastor Clebilon, e Leonai, toda quarta-feira, de 19 horas até as 22. E nós vamos ter um módulo especial que vai ser aberto para toda a igreja, para fazer inscrição, do pastor Mateus. Passa para mim a próxima. Que é um módulo de escatologia. Fim dos tempos. Vai ser no dia 13/5, um sábado, e dia 20/5, outro sábado. Nós vamos falar sobre escatologia, a nível teológico. Então, se você tiver interesse, as inscrições são limitadas pelo tamanho do local, né? Você pode procurar a Dani ou procurar também na secretaria do seminário, nas quartas-feiras. Amém, gente?